Bem, que bom ter vocês aqui. Nós hoje vamos estar vendo um pouco sobre como iniciar uma correção. E esta correção de TCC vai ser bem prática. Nós vamos começar a ver ponto a ponto como se dá a correção. Por exemplo, nós vamos pegar uma instituição aqui da minha região e nós vamos começar pelo manual. Você precisa conhecer a instituição, né? E a partir desse conhecimento você vai começar a fazer o que for necessário para que a correção aconteça. Tudo bem? Então, ali no site, ou já pedir para o seu cliente, olha, eu gostaria de ter acesso ao manual, né? E ele pode mandar para você o manual ou guia que a instituição tem para a correção de TCCs. Então, o primeiro passo é isso, né? Qual é o objetivo? Você falar a linguagem que a instituição tem para o desenvolvimento daquele trabalho. O cliente, então, ele precisa que você seja assertivo na correção. E nós temos visto que muitas vezes acontece alguns problemas entre pessoas da instituição com a pessoa que faz a correção dos TCCs. Um dos maiores problemas é que a pessoa que faz a correção dos TCCs, ela quer ditar a norma e a forma como aquele documento tem que ser. Ela está prestando um serviço para um cliente que pertence àquela instituição e ela quer dizer exatamente como deve ser aquilo sem sequer ter lido o manual ou guia. Exigir que seja seguido uma determinada estrutura para o desenvolvimento daquele trabalho. Você precisa falar então a linguagem para que com isso você seja assertivo na correção para o seu cliente. Agora vamos à internet e vamos procurar ali né, para que nós possamos ver como é que eles querem, né, que aquele documento seja a forma como aquele serviço tem que ser feito. Todos os trabalhos de uma instituição devem ser igual ao da outra? Não. Às vezes as mesmas normas, mas eles vão estabelecer alguns critérios que são um pouco diferentes do outro. E isso é normal. Isso é também legal. Ok? Eu separei aqui uma faculdade daqui da região e você pode estar separando também uma da sua região e com isso você vai poder observar como que é feito. Caso aqui eu separei essa instituição, ele tem aqui, por exemplo, colégio e tem também faculdade. Na faculdade eu estou observando que aqui na lista da faculdade tem algumas orientações para aluno e outras coisas mais. E aqui embaixo tem um documento de TCC, que deve ser aqui, que consta, né, o guia, as orientações para os alunos. Exatamente, aqui tem um guia de elaboração de TCC e aqui tem um manual de referência bibliográfica. Então nós vamos precisar disso. Eu, por exemplo, vou clicar aqui no guia de elaboração de TCC para ver sobre quais orientações eu devo trabalhar, ok? Vou clicando aqui, olha só, legal, então vamos ver. Aqui, por exemplo, olha só, ele já tem uma capa bem interessante, provavelmente o trabalho dele, o TCC vai seguir um padrão assim bem parecido com o que está aqui. Ok, vamos lá. Olha só, aqui tem um sumário. Este sumário já está me dando uma indicação de como eles querem que seja o sumário lá do trabalho. Porque eles estão me dando aqui um modelo. Eles trabalham com modelos, né? Todas as instituições trabalham com modelos. E na maioria das vezes aquilo que ele usa é aquilo que eles vão estar pedindo também do aluno. Então não é toda a instituição que pede, por exemplo, um sumário com essa estrutura. Tem uns que pedem sumários um pouco diferentes. Aqui temos alinhado à direita
todas as seções, desde a introdução, a seção 1, 2, a seção 2.1 e as demais, né? E no meio os títulos, e no lado esquerdo, né, do computador, que segue à sua direita, temos aí o número das páginas. Então é interessante observar isso aqui. Logo abaixo, o que nós queremos aqui? Observar o padrão da instituição. Só que aqui nós estamos tirando aqui algumas conclusões. Mas é aqui, por exemplo, que nós vemos, por exemplo, no sumário, aqui falando sobre o sumário, os elementos textuais, a introdução, tudo mais, como é que eles querem. Eu vou passar por alguns pontos aqui, porque eu quero somente analisar. Vamos lá para baixo, vou dar uma olhadinha aqui. Então, assim, uma parte interessante é isso aqui também. A parte da numeração consecutivas, que são as seções, aqui tem um padrão para nós observarmos. Como é que eles querem, né? Por exemplo, a numeração consecutiva aqui, a primária, nós temos todo em negrito e em caixa alta. Aqui nós temos a secundária, né, em negrito também, só que em caixa baixa. E aqui também, olha, agora aqui na numeração consecutiva 4, já está num outro formato, que em itálico. Ok, também. A 5, sublinhada. Eles querem que seja assim, numeração consecutiva, siga este padrão. Então, vamos fazer conforme está sendo orientado. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Olha, eu estou observando aqui também que, por exemplo, que os marcadores, né, eles devem falar sobre isso aqui em algum lugar. Aqui os marcadores, por exemplo, eles estão alinhados à sua esquerda, à direita do monitor, e com um recuo de 1 centímetro, mais ou menos 1 centímetro aqui, tá vendo? Do marcador A até o início do texto tem mais ou menos 1 centímetro, e ele deve explicar isso aqui em algum lugar. Então veja, fica bem organizadinho também o texto. O orientador, né, do seu cliente, ele já deixou o trabalho na estrutura que ele deseja. Então, quando ele der um ok, por exemplo, para que aquele trabalho passe pelas correções de língua portuguesa e pelas correções de referência, de normalização, então ele já vai estar bem estruturado. O orientador já vai ter observado, você que for fazer a correção de língua portuguesa, sugerir umas melhorias ali. E isso é bem interessante, porque vai tornar aquele trabalho mais valioso e nunca impor, né? Mas sugerir, fala o que você acha. Olha, eu estou corrigindo aqui sua introdução, vejo aqui que está faltando aqui na introdução o objetivo, né? Você se esqueceu de fazer esse conteúdo, e eu acho que seria interessante a gente deixar aqui bem claro, né? Aí o cliente vai conversar com você sobre isso, ou vai conversar com o orientador dele, tá bom? Então é interessante a gente sempre ter um diálogo saudável, sempre positivo com o cliente em relação a tudo que você vê, e nunca ficar falando mal daquilo que você está fazendo, a correção do trabalho que você está realizando, tá bom? Não ficar denegrindo, nem falando nem do teu cliente, mal do teu cliente, nem tampouco daquele que ajudou o teu cliente na correção daquela parte, né? Ou na correção, ou na organização, né? O orientador, por exemplo, ele organizou aquele trabalho, então nada de ficar falando mal do orientador ou falando de qualquer uma outra pessoa que tenha ajudado o teu cliente naquele trabalho. Você vai simplesmente ajudar a acrescentar neste trabalho um valor, um pouquinho de você vai se doar, você vai se entregar ali, porque você está ganhando para fazer aquele serviço, e você tem que fazer com que o serviço fique perfeito, tenha uma cara. Se você é organizado e tudo mais, maravilhoso. Então você agrega beleza, agrega qualidade, né, com muito jeito, não impondo nada ao seu cliente. Você vai apenas conversar com ele e oferecer algo mais, tá bom? Vejam só, aqui nesta parte eu tenho a parte de formatação para o TCC, espaçamento, tamanho, tipo de fonte e tal, e aqui ele dá uma série de informações importantes. Recomenda-se
justificar, o texto justificado, fonte Time de Roma, espaçamento 1,5, né, usando fonte 10, espaço simples para citações longas, né, notas de rodapé, paginação, aqui fala ficha catalográfica e legenda das ilustrações, né, a fonte, por exemplo, das ilustrações. Então aqui ele está dando alguns critérios, né, de como ele quer que seja feito. Então olha só, a fonte é esta mesmo, é a Time, não é outra. Eu não vou usar Arial, porque ele já pede a Time. O espaçamento entre linhas de 1,5, certinho. A norma fala sobre isso. Aqui no caso eles falam que a fonte é 10, no caso para citações longas, né, e notas de rodapé, né, e também para fontes, né, paginação, ficha catalográfica. Então ele está dando aqui algumas orientações interessantes. Bom, aqui embaixo fala sobre os títulos das seções e subseções secundárias e terciárias devem começar na parte superior da margem, alinhados à esquerda e separados do texto que o antecede por uma linha em branco. 0 PT, que é uma marcação lá de parágrafo do texto do Word ou um outro programa que você esteja usando, e depois no caso na linha de baixo 12 PTs, espaços, né, com um espaço de 1,5. O parágrafo que deve ser antes, conforme está aqui, e depois 12 PTs. Cada seção primária deve ser iniciada em uma nova folha, no caso, salvo em caso de artigo. Sobre a questão do formato da página, parágrafo sem recuo. Então, isto aqui, para quem está fazendo a correção da língua portuguesa e quiser mexer nisso, é legal. Então, você já ajusta conforme isso aqui, ó, parágrafo sem recuo. Antes, nós vamos parar por aqui, mas a próxima eu vou trazer o restante do conteúdo de como continuar a correção do TCC, ok? Até mais.